Hoje vamos recapitular o primeiro episódio da série Shogun, a gloriosa saga do Japão. No ano de 1600, por décadas, católicos portugueses lucraram excessivamente com o comércio no Japão. Eles mantiveram seu paradeiro oculto dos seus inimigos jurados, os protestantes europeus. Em Osaka, o Taiko reinante faleceu, deixando um herdeiro muito jovem para governar. 5 senhores guerreiros agora estão envolvidos em uma luta feroz, todos almejando o título que lhes conferiria poder absoluto. Um navio chamado Erasmus emerge da neblina como um fantasma. Sua tripulação reduziu-se a quase nada. Um de seus poucos sobreviventes, o piloto John Blackthorne, puxa a linha de chumbo e inspeciona a areia em sua base, notando que ela é branca. Ele imediatamente o leva ao capitão em seus aposentos para dizer que a areia é branca na marca 10, o que indica que há terra próxima. O capitão não acredita. Blackthorne aponta que o portulano os conduziu corretamente através do Passo de Magalhães e, portanto, também devem estar certos sobre a localização do Japão. O capitão pega o portulano e o guarda na gaveta da escrivaninha, chamando-o de Armadilha Mortal. Ele recorda a Blackthorne que começaram esta jornada com 5 navios e uma tripulação de 500 pessoas, agora reduzida a apenas um único navio. Ele sugere que Blackthorne gaste sua energia restante fazendo planos para morrer, pois estão sem comida e água. Blackthorne insiste em prosseguir com a missão, mas o capitão questiona se ele está surdo, visto que os suprimentos se esgotaram. Blackthorne então coloca sua pistola na mesa do capitão e sai dos aposentos dele, retornando ao convés, olhando para a névoa sem fim, enquanto ouve um tiro abafado vindo dos aposentos do capitão. A neblina se estende até a nação insular do Japão, onde um homem, Muraji, canta para si mesmo enquanto caminha ao longo da costa rochosa. De frente para o mar, ele retira do kimono um crucifixo de madeira, estende-o e reza. No entanto, suas orações são interrompidas pelo som de madeira rangendo. Ele avista um navio danificado emergindo da névoa, o Erasmus. Um exército de guerreiros samurais corre ao longo da praia, sendo liderados por Kashiji Omi, senhor de Ajiro, a pequena vila de pescadores onde o Erasmus chegou. Os samurais utilizam ganchos para subir no navio, encontrando cadáveres no convés. Descendo abaixo, Omi ouve tosse e dificuldade para respirar dos poucos sobreviventes. O navio está repleto de caixotes, sendo o primeiro contendo prata. Ao examinar os dentes de um dos moribundos, Omi declara que todos estão morrendo de fome. Blackthorne desperta e tenta fugir, mas é capturado pelos samurais, que o fazem adormecer. Omi retira uma bala de canhão de um dos barris. Enquanto isso, o Lord Yoshi Toranaga observa seu falcão, enquanto ela caça nos céus acima de um campo fora das muralhas protetoras de Osaka. Ele é acompanhado por um grupo de samurais a pé, enquanto ele e seu filho Yoshi Nagakado cavalgam. O falcão ataca outro pássaro. Nagakado corre para recuperar o falcão, trazendo-o de volta para Toranaga, que fala sobre como o pássaro se esconde, conserva sua energia e espera o momento certo para atacar, fazendo uma analogia para seus próprios métodos. A caravana segue em frente, chegando a uma ponte levadiça ao redor do castelo de Osaka. Um guarda informa que o Lord Ishido pediu que eles se limitem aos seus aposentos pessoais. Do alto da muralha, vemos o Lord Ishido Kazunari observando e surpreso por Toranaga ter vindo. A caravana de Toranaga atravessa as numerosas paredes protetoras, chegando finalmente à sua residência fora do castelo de Osaka, onde ele está devidamente vestido com suas vestes formais para uma reunião do Conselho de Regentes. O general Toda Hiromatsu, o aliado de maior confiança de Toranaga, expressa seu desagrado por Osaka. Toranaga pega sua espada e seu leque e inicia sua procissão até o encontro, sendo acompanhado por Hiromatsu, seu filho Nagakado e um grupo de samurais. Ele adentra a sala de reuniões e observa que sua almofada está voltada para eles. Questionando isso, Sugiyama informa que acharam que seria apropriado, dadas as circunstâncias. Durante a reunião, Ishido acusa Toranaga de orquestrar casamentos estratégicos que dobraram o tamanho de seu feudo, o que fez com que os demais regentes se sentissem ameaçados. Toranaga garante que está satisfeito como senhor de Kanto e não será o primeiro a romper a paz. Ishido menciona que a mudança não autorizada da mãe do herdeiro, Lady Oshiba, parece uma medida para garantir sua segurança. Ele declara que o conselho votou para exigir o retorno da senhora sob pena de impeachment. Um pergaminho contendo essas exigências é entregue a Toranaga, assinado pelos outros regentes.
Ishido continua seu monólogo sobre traidores, referindo-se à queda dos ancestrais de Toranaga, os Minowara. Um dos homens de Toranaga no salão se levanta segurando o cabo de sua katana, o que leva todos os outros samurais na sala a fazerem o mesmo. Tadayoshi argumenta que o Lorde Ishido insultou Toranaga, mas Toranaga ordena que ele se sente. O homem pede permissão para cometer seppuku e acabar com sua linhagem familiar. Toranaga o ignora, pedindo desculpas a Ishido. Ishido informa que Toranaga tem 7 dias para libertar a mãe do herdeiro de Edo. Toranaga e Hiromatsu aguardam solenemente no pombal pela chegada de uma mensagem via pombo-correio. Toranaga conta ao amigo sobre sua neta Fuji, que é casada com Tadayoshi. Hiromatsu reconhece que o garoto foi imprudente, mas Toranaga diz que ele foi corajoso, mas avisa que não aprova mortes inúteis. Hiromatsu diz que assim que o conselho recuperar a mãe do herdeiro, eles votarão pela morte de todos eles. Toranaga sabe que se a guerra estourar, ele perderá, então sua única opção é ficar em Osaka. Toranaga lê a mensagem e informa a Hiromitsu que ele deve ir até Ajiro em seu lugar para investigar um navio estrangeiro. Por outro lado, embarcações a remo rebocam o Erasmus até o pequeno porto de Ajiro. Omi instrui Muraji que não deixe ninguém mexer no navio até a chegada do seu tio para inspecioná-lo. Muraji parece preocupado, fazendo o sinal da cruz e rezando ao céu. Enquanto isso, Blackthorn e seus tripulantes estão alojados em um poço com um convés de madeira e uma cobertura construída sobre ele para impedir qualquer tentativa de fuga. A tripulação está profundamente apreensiva, enquanto Blackthorn mantém a calma e assegura que alcançaram o Império Secreto de Portugal. Embora a tripulação pense que estão perdidos, Blackthorn lembra-lhes que possuem mercadorias para negociar e dominam o português fluentemente. Um dos tripulantes, Salamon, aponta a possibilidade de os portugueses revelarem suas identidades aos japoneses. Blackthorn os tranquiliza, afirmando que o portulano está trancado nos aposentos do capitão e, enquanto não for descoberto, estarão seguros. Em Osaka, Uzami Fuji segura seu bebê firmemente, recusando-se a permitir que Tadayoshi o leve consigo. Ela empunha uma pequena espada, pressionando-a contra sua própria garganta, ameaçando realizar o seppuku. Sua amiga toda Mariko aparece, e Fuji diz a Mariko que ela foi condenada a viver enquanto seu marido e filho morrem. Tadayoshi inicia uma discussão com Fuji, porém Mariko o silencia, lembrando-lhe que é neta de toda Hiromatsu, um nome que merece seu respeito, e acrescenta que é devido a ele que Fuji está prestes a perder seu filho. Tadayoshi abaixa a cabeça envergonhado. Fuji permite que Mariko tire a lâmina dela. Mariko avisa que as mãos dela sejam as últimas a segurar o filho. Fuji segura seu bebê perto e chora, enquanto Mariko volta para seu quarto, se ajoelha no chão e reza pedindo que Deus a perdoe. Enquanto isso, um enorme exército de samurais marcha sobre Ajiro. Os aldeões baixam a cabeça quando o tio de Omi, Lord Kashigi Yabushige, chega. A escotilha é levantada. Omi grita algo em japonês que os homens não entendem. Blackthorn tenta falar com Omi e seus guardas, mas nada é entendido. Blackthorn começa a subir, mas os homens o puxam de volta, dizendo que o matarão se ele subir. Em vez disso, alguns guardas descem para tentar pegá-los. A tripulação começa a lutar, apesar dos apelos de Blackthorn para obedecer. Eles acabam desarmando um dos guardas e mantendo-o como refém. Blackthorn amaldiçoa os guardas e anuncia que irá sozinho para falar em nome de seus homens. Blackthorn é arrancado da escada e jogado na rua de terra. Os guardas se revezam para chutá-lo quando ele é colocado na frente de Omi. Ele aponta para o navio e fala com calma, pedindo para ser liberado e devolvido ao navio. Omi olha em volta e vê Muraji, chamando-o porque ele fala um pouco de português. Omi pede a Muraji que diga a ele para se comportar. Blackthorn pede que seus homens sejam libertados. Muraji diz que não é possível. Blackthorn fica frustrado com a forma como foi tratado e jura mijar em todo o país. Com isso, os guardas mais uma vez o derrubam, enquanto o homem urina em sua cabeça. Depois disso, Blackthorn é conduzido pelas ruas de Ajiro. Aldeões e lojistas ficam do lado de fora para assistir, curvando-se quando ele passa. Um homem com uma cruz de madeira no pescoço bloqueia o caminho e faz o sinal da cruz com as mãos. Ele não vê a lâmina da katana se movendo rapidamente por trás, o que o decapita instantaneamente.
Blackthorn fica em choque, mas é forçado a continuar. Blackthorn é obrigado a ajoelhar-se diante do Lord Yabushige. Um padre é convocado para traduzir a conversa. Blackthorn demonstra relutância em responder às perguntas de um católico português. Ele informa que é inglês e piloto do Erasmus, descrevendo-o como um navio mercante holandês. O padre começa a proferir uma série de acusações falsas, descrevendo Blackthorn como um pirata e um assassino. Enquanto o padre continua a falar japonês com Yabushige e Omi, Blackthorn descobre que os japoneses não têm conhecimento da existência de outros países além de Portugal na Europa. Furioso, Blackthorn pega o rosário do cinto do padre, atira-o na lama e pisa nele, para demonstrar que não é um deles. Yabushige ordena que o levem para uma casa e o banhem. O padre protesta, declarando Blackthorn um pirata perigoso. Yabushige pergunta se ele tem alguma prova disso. O padre fica em silêncio. Em Osaka, o herdeiro do Taiko, Nakamura Yaechio, brinca com Lord Toranaga em um jardim, entretido por histórias sobre como Toranaga foi negociado entre inimigos em sua juventude. Uma freira budista chamada Daioin sai para anunciar que é hora da aula de redação do menino. Ele expressa preferência por praticar tiro com arco, mas Toranaga incentiva o herdeiro a obedecer. Yaechio pergunta se sua mãe voltará para casa em breve, e Toranaga confirma que sim. O menino então entra para praticar sua escrita. Enquanto caminham pelo jardim, a freira expressa a crença de que Ishido matará os outros regentes depois que Toranaga partir e acabará assassinando Yaechio em sua busca pelo poder. Toranaga reafirma seu compromisso de proteger o herdeiro enquanto estiver vivo. Os japoneses procedem com a transferência da carga do Erasmus para a Terra. Enquanto isso, um membro da tripulação chamado Peter Zoom é selecionado e é arrastado em direção a uma panela de ferro gigante. Peter Zoom é jogado na panela de água quente. Incapaz de assistir, Omi se retira. Gritos podem ser ouvidos em um quintal onde Blackthorn está sentado em uma pequena banheira, enquanto os criados o esfregam e cortam o cabelo. Na manhã seguinte, Blackthorn acorda sozinho em um futon, nu. Uma bandeja está na frente dele com pequenas tigelas de comida que ele devora rapidamente. Uma mulher aparece, e Blackthorn cobre suas partes íntimas enquanto pede suas botas. Sem entender, a mulher veste-o com um kimono. Yabushige fala sobre a morte de Peter Zoom durante o café da manhã com Omi. Yabushige observa que ele era mais forte do que a maioria dos cristãos. Ao saírem de casa, Yabushige elogia Omi pela forma como ele administrou a Jiro desde a morte de seu pai. Omi pergunta se ele não vai informar o Lord Toranaga sobre o navio estrangeiro. Yabushige diz que não. Nesse momento, um soldado aparece para anunciar que outro navio chegou a Ajiro. Hiromatsu desembarca nas costas de Ajiro, onde Yabushige o recebe cordialmente. Hiromatsu pergunta sobre a localização dos canhões, dos 500 mosquetes e dos diversos caixotes de prata e ouro a bordo do navio. Yabushige, surpreso com a questão, informa que tudo foi descarregado em terra firme. Hiromatsu declara que todos os itens que estavam a bordo agora pertencem ao Lord Toranaga. Yabushige lembra a Hiromatsu que Izu é seu feudo. Porém, Hiromatsu questiona sua lealdade ao Lord Toranaga, enquanto toca o punho de sua katana, levando seus soldados a fazerem o mesmo. Yabushige solta uma risada, disfarçando-a ao mencionar que esperava que tudo pudesse ser oferecido a Toranaga como um presente. Yabushige sussurra para Omi sobre a presença de um espião em sua aldeia. Blackthorn é conduzido até Yabushige, indignado ao descobrir que um de seus homens foi assassinado sem julgamento. Hiromatsu se aproxima, demonstrando interesse pelo prisioneiro e informando que ele será levado para Osaka. Um homem espanhol chamado Rodrigues surge oferecendo-se para cuidar de Blackthorn, e Hiromatsu consente. Rodrigues acompanha Blackthorn, porém este pergunta sobre o paradeiro de sua tripulação. Rodrigues consulta Omi e traduz que um deles está morto, enquanto os demais estão detidos. No barco, Rodrigues adverte Blackthorn de que Toranaga deseja conhecê-lo. Yabushige encontra-se a bordo do navio com destino a Osaka, sob o comando de Rodrigues. Blackthorn observa a iminência de uma tempestade. Rodrigues relata que a tripulação, composta principalmente por remadores, prefere manter-se próximo à costa, o que torna a navegação durante tempestades mais desafiadora. Blackthorn observa Yabushige e refere-se aos japoneses como selvagens ímpios. Rodrigues replica, afirmando que não se importam com a opinião dele, e o rotula como pirata. Blackthorn pergunta por que ele acha que ele é um pirata. Rodrigues diz que ele tinha 20 armas naquele navio. Blackthorn justifica que as armas eram utilizadas para defesa contra os ilegais portugueses, comandados por pilotos espanhóis. Rodrigues ri e expressa apreço por Blackthorn, concedendo-lhe a honra de ficar de guarda para que possa descansar.
Conforme previsto, a tempestade chegou e o navio é violentamente sacudido. Blackthorn discute com Rodrigues a necessidade de entrar na crista das ondas. Porém, os remadores continuam a insistir em seguir o curso planejado. Rodrigues liberta os pulsos de Blackthorn, caso seja necessário abandonar o navio. Pouco depois, ele resgata um tripulante prestes a ser arrastado para o mar. Blackthorn desce até o convés na tentativa de coordenar os remadores. Ele observa que Rodrigues foi arrastado para o mar e atira um remo para que ele possa se segurar. Em seguida, corre de volta ao leme e conduz o navio na direção das ondas. Blackthorn salvou o navio do naufrágio, e com a tempestade dissipada, eles atracaram ao longo de uma costa repleta de penhascos. Blackthorn pega uma corda e tenta comunicar sua intenção de procurar Rodrigues. Hiromatsu tenta impedi-lo, porém Blackthorn afirma que ninguém será deixado para trás. Yabushige aparenta compreender a situação e intervém, mencionando que Rodrigues é um piloto habilidoso e que eles deveriam tentar encontrá-lo. Hiromatsu ordena que Yabushige acompanhe Blackthorn e que sejam ágeis. Blackthorn, Yabushige e 2 soldados de infantaria sobem o penhasco para ter uma visão melhor. Eles avistam Rodrigues e Blackthorn está prestes a descer para verificar se está vivo, mas Yabushige o impede. Blackthorn entrega a corda a Yabushige, dizendo que ele não pode recusar um desafio na frente de seus homens. Yabushige então pega a corda. Eles jogam a corda e ele começa a descer, com seus homens segurando o outro lado dela. Contudo, a face do penhasco está molhada, fazendo com que a corda se rompa e ele caia nas rochas abaixo. Porém, Yabushige sobrevive. Ele se levanta com dores e se dirige a Rodrigues, anunciando que ele está respirando. Um dos homens corre de volta para pegar mais corda, enquanto Yabushige tenta puxar Rodrigues para cima nas rochas. Contudo, ele escorrega e cai no mar. Parece que Yabushige não conseguirá escapar, e Blackthorn fica surpreso quando ele puxa sua katana e a aponta para seu próprio estômago. O soldado retorna com mais corda a tempo, permitindo que Yabushige e Rodrigues sejam puxados para um local seguro. Quando Yabushige chega ao topo, Blackthorn o encara e em seguida faz uma profunda reverência. É noite em Osaka e Mariko adentra uma sala onde esperava encontrar-se com seu sogro, Hiromatsu, porém é surpreendida ao deparar-se com Toranaga ali presente. Ele informa a ela que Hiromatsu está em uma missão, reconhecendo que mal se comunicaram nos 16 anos em que ela integra a família de seu general, e expressa gratidão por seu auxílio a Lady Fuji em seu momento de dor. Toranaga solicitou a presença de Mariko porque soube que ela fala português e está chegando um prisioneiro de Ajiro, pedindo-lhe que faça a tradução durante a conversa. Enquanto isso, Rodrigues se recupera em uma cabine do navio. Blackthorn relata a ele sobre a tentativa de suicídio de Yabushige. Por sua vez, Rodrigues mostra o portulano que encontrou no navio e um diário detalhando as bases católicas que a tripulação incendiou. Suas ordens eram saquear qualquer território espanhol, alcançar o Japão e estabelecer o comércio no Novo Mundo. Rodrigues informa a Blackthorn que os entregará aos portugueses ao desembarcarem. Blackthorn tenta atacá-lo com uma caneca de metal, mas Rodrigues aponta uma arma para ele. Blackthorn recua, avisando que não morrerá nesta terra miserável. Em seguida, ele dirige-se ao convés superior e tem sua primeira visão do castelo de Osaka, enquanto o navio adentra o porto. Enquanto isso, Lady Fuji entrega seu bebê, observando seu filho ser levado aos braços de Tadayoshi, ambos vestidos de branco para sua execução. Em Ajiro, descobrimos que Murad é o espião do Lord Toranaga. Por outro lado, Blackthorn é conduzido perante Toranaga, com Mariko sentada ao seu lado. Ele então se curva profundamente. Espero que tenham gostado. Até a próxima.